Excelentíssimo senhor desembargador-presidente Alexandre Almeida, excelentíssima senhora desembargadora Maria Tereza do Amaral, excelentíssimo senhor desembargador Xavier de Souza. Senhor presidente, quero dizer que serei breve, atendendo ao seu pedido e contribuirei com o bom andamento dos trabalhos. Mas antes disso, quero prestar uma homenagem ao excelentíssimo senhor desembargador Caio Canguçu, que foi um grande julgador, um grande desembargador e certamente com a sua carreira contribuiu ainda mais para o engrandecimento do Poder Judiciário Bandeirante. Portanto, quero render aqui as minhas homenagens ao desembargador Caio Canguçu de Almeida. Senhor presidente, o que me traz aqui, hoje, diante de vossas excelências, é para sustentar um pedido de habeas corpus que impetramos em nome do paciente, ora custodiado, e que, para a nossa opinião, ele foi vítima de ilegalidades praticadas pela autoridade coautora. É um processo muito singelo, que para vossas excelências certamente não apresentará qualquer complexidade, mas para mim é um processo que me tocou muito e apresenta um simbolismo muito grande, de modo que tentarei sintetizar aqui para vossas excelências. Eu quero, então, destacar dois pedidos ou duas teses que nós propusemos na nossa impetração. E serei muito objetivo nesse aspecto. O primeiro ponto, senhor presidente, senhores desembargadores, que eu quero destacar é em relação ao cerceamento de defesa. E aqui eu já peço, desde logo, a nulidade do ato praticado pela autoridade coautora, a nulidade da audiência por conta dos seguintes fatos. Excelências, o paciente está sendo acusado por suposta prática de tráfico de drogas. E aqui nós falamos muito hoje de tráfico de drogas em grandes quantidades, em toneladas. E no nosso caso, o nosso paciente estaria supostamente na posse de 188 gramas de substâncias supostamente ilícitas. E por conta disso foi preso. Passados alguns meses, a autoridade coautora, a própria autoridade coautora, decidiu pela revogação da prisão preventiva. Ele entendeu que não havia mais qualquer tipo de justificativa para manter o paciente custodiado, de modo que acabou revogando a prisão do paciente na primeira audiência. E aí acabou marcando uma segunda audiência, onde todos os fatos aconteceram. E o que houve para que nós pudéssemos entender que houve cerceamento de defesa, que houve ilegalidade? Eu acabei peticionando, antes da audiência, ao juízo de origem para informar o endereço de e-mail do paciente e já esclareci à autoridade coautora que aquele endereço de e-mail não era do paciente, mas sim da mãe dele. Que o paciente é um excluído digital, não tem e-mail, não tem celular, não tem acesso à internet e não tem familiaridade com as tecnologias. Pois muito bem. Informei também a Sua Excelência, naquela petição, que o paciente, como não tem celular, ele pediria um aparelho celular emprestado e a sua mãe colocaria crédito nesse celular para que ele pudesse, então, acessar o link da audiência e pudesse apresentar diante do juízo de primeiro grau. Acontece que, com a instalação da audiência, ainda no lobby do aplicativo, o paciente não conseguiu ingressar a tempo. E eu, então, justifiquei os motivos pelos quais o paciente poderia estar encontrando dificuldades para não acessar a sala de audiências. Acontece que o juiz não quis ponderar em relação a essas considerações feitas pela defesa e acabou instalando a si mesmo a audiência sem a presença do paciente, o que já é uma ilegalidade, fere o contraditório e a ampla defesa. Não contente com isto, a autoridade coautora acabou decretando a revelia do paciente, dizendo que ele não estava querendo se apresentar, não estava querendo contribuir com o Poder Judiciário, de modo que a decretação da revelia seria a medida adotada por Sua Excelência. E acabou fazendo isso, apesar dos nossos protestos. E instalou a audiência.
Com a instalação da audiência, excelências, o juiz, ele então começou a ouvir, a qualificar a testemunha da acusação, a primeira testemunha da acusação. Então eu acabei solicitando a palavra pela ordem para fazer a contradita. E também para formular os nossos requerimentos, de modo que esses requerimentos ficassem gravados na audiência virtual e também que eles constassem da ata. Era o nosso requerimento. Acontece que a autoridade coatora entendeu por bem em indeferir todos os nossos requerimentos e, além disso, ele também atendeu a um pleito do Ministério Público sem qualquer fundamento e sem qualquer justificativa e acabou decretando a prisão preventiva do nosso paciente, por conta de ele não ter podido ingressar na sala de audiências no horário agendado. De modo que a autoridade coatora cesseou o direito de defesa do paciente, ouvindo testemunhas, e sem que o paciente pudesse interferir com a defesa técnica em relação a essas testemunhas, o que para nós fere de morte o direito ao contraditório e à ampla defesa, de modo que, com estes atos praticados, nós entendemos que a audiência ela não pode subsistir. A audiência é nula de pleno direito por conta de violação aos direitos fundamentais do paciente. Ora, não é possível estabelecer ampla defesa e contraditório, seja através de defesa técnica, seja através da autodefesa do próprio paciente, auxiliando a sua defesa técnica, e com malversação, com ferimento dos princípios da ampla defesa do contraditório, além disso, com a ausência de observância da razoabilidade e da proporcionalidade. De modo que, nesse aspecto, nós entendemos que a autoridade coatora, Sua Excelência, não andou bem em relação a estas decisões. Então, com as devidas vênias, a autoridade coatora, nós pleiteamos que este tribunal, que estes julgadores anulem a audiência ou, se não entenderem desse modo, dessa maneira, que tornem a decisão de revogação da liberdade provisória insubsistente. E, portanto, passo, senhores desembargadores, ao segundo tópico. Nós entendemos que a revogação da prisão preventiva do paciente, apenas porque o paciente não conseguiu acessar a sala digital de audiência por problemas técnicos, não é razão suficiente para a decretação da prisão preventiva de alguém que já estava respondendo o processo em liberdade já há muitos meses, por conta de uma decisão acertada da própria autoridade coatora meses antes, e não há notícia nos autos de que o paciente tenha praticado novos fatos delituosos, é um paciente primário, com residência fixa, com bons antecedentes, com ocupação lícita, menor de 21 anos de idade, não está sendo acusado de crime violento, de modo que a quantidade de drogas que supostamente ele trazia consigo é pequena, ele pode ter uma pena muito reduzida, inclusive ele pode não voltar para a cadeia por conta dessas acusações, porque ser condenado, será condenado a uma pena muito pequena, muito ínfima, inclusive com a possibilidade de substituição por penas restritivas de direito, de modo que não é razoável, não é proporcional que, por conta da ausência do paciente na sala de audiência virtual no horário designado pelo juiz, não lhe permite, com todas as vênias ao nobre e culto juiz de primeira instância, de ele fixar a prisão preventiva, apenas por conta desse fato, que nós entendemos não é suficiente para a decretação da prisão preventiva. Além disso, excelências, e já me encaminhando para o final, nós entendemos que, além das razões de razoabilidade e proporcionalidade, não há razões legais para a decretação da prisão preventiva. Além disso, o crime praticado, o suposto crime praticado pelo paciente, ele remonta a 2019, de modo que não está presente
a contemporaneidade do crime. Não há razão atual para a decretação da prisão preventiva, de sorte que esta decretação de prisão preventiva ela é ilegal e deve ser revogada por vossas excelências. Além disso, é entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça que a contemporaneidade deve estar presente para que seja possível a decretação da prisão preventiva. Se não houver contemporaneidade, não é possível a segregação cautelar do paciente, que deve ser feita através de uma excepcionalidade, o que não é o caso. Além disso, excelências, para finalizar, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisões que eu acabei acostando à nossa peça de impetração, tem decidido de forma pacífica e rotineira que para que seja possível a decretação da prisão preventiva de alguém, a acusação deve provar que as condições, que a necessidade da prisão está presente. Se não houver prova de que estas condições estejam presentes, não deve, segundo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a autoridade, o juiz, decretar a prisão preventiva. De modo que não basta apenas a alegação vazia de decretação de prisão preventiva. É preciso que a acusação prove, de forma cabal, que há necessidade, que há a urgência na decretação da prisão preventiva. E nada disso aqui está presente. Eu também informei à autoridade coautora que o paciente é um excluído digital e juntei uma pesquisa na nossa peça de impetração formulada pelo Comitê Gestor da Internet, que dá conta que as pessoas das classes D e E, em 2019, portanto, antes da pandemia, agora deve ter se agravado ainda mais, elas não têm acesso à internet. Apenas 42% dessas classes possuem acesso à internet e possuem celular. Enquanto as pessoas das classes A e B, elas possuem 92% de acesso à internet e possuem celular. Então, não podemos prender um excluído digital apenas porque ele teve dificuldade de acesso à sala virtual. Além disso, é importante consignar que há, às páginas 280 da nossa impetração de habeas corpus, uma certidão do próprio juízo coautor que dá conta que 3 minutos após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, o paciente entrou na sala virtual. Só que a audiência já tinha sido encerrada. E o que o paciente justificou para mim após isso? Ele me ligou, disse que teve problemas, teve dificuldade de acessar a sala, porque na hora que ele clicou o link para acessar a sala virtual, pediu para que ele, então, baixasse o próprio aplicativo, o que demorou muito tempo, até porque é uma internet pré-paga e é muito lenta, de modo que foi isso que justifica a sua ausência no ingresso da sala virtual de audiência no horário apropriado. Portanto, excelências, me encaminham para o final e peço que vossas excelências se dignem em anular a audiência, expedindo contramandado de prisão ou alvará de soltura, revogando a prisão preventiva do paciente, ou, quando muito, tornando insubsistente a decisão que decretou a prisão preventiva e a audiência, por ser uma questão de justiça.